Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora Secretária, efetue a verificação de quórum. Registramos a ausência do vereador Cleverson Kufner, senhor presidente. Lembramos aos vereadores que, se acaso da ausência sem justificativa, será descontado do seu salário. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 12, de 25 de maio de 2026. Agradecemos a todos que nos acompanham nessa sessão ordinária da Câmara Municipal de Veranópolis. Agradecer aqui a presença do nosso vice-prefeito, da nossa secretária de saúde e a toda a equipe do CAPS. Está em discussão a ata número 11/2026. Não havendo manifestações, está em votação a ata número 11/2026. Ata. Agora sim. Ata número 11/2026, aprovado por todos os vereadores. Pequeno expediente. Senhora Secretária, proceda à leitura da pauta da sessão. Correspondência. Ofício número 160 de 2026. Recursos federais autorizados para ações de recuperação por desastre. Ofício número 163 de 2026. Solicitação de retirada de tramitação do PL 300/2026. Ofício número 178 de 2026. Encaminhamento do projeto de lei executivo número 320 a 327 para trâmite na Casa. Matéria com entrada na Casa. Indicações número 55 a 57 de 2026. Projeto de lei legislativo número 12 de 2026. Projetos de lei executivo 320 a 327, Comissão de Constituição e Justiça. Senhora Secretária, proceda à leitura da correspondência recebida. Ofício número 160, 2026. Brasília, na data da assinatura eletrônica. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal. Recursos federais autorizados para ações de recuperação por desastre. Senhor Presidente, em atendimento ao pleito apresentado pelo município de Veranópolis por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastre, protocolo número, informa-se que esta Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC, disponibilizou R$ 9.540.529,93 para a execução de ações de recuperação de infraestrutura destruída ou danificada por desastre, conforme as metas aprovadas por essa SEDEC no S2ID. Quanto às ações de recuperação, cabe destacar que os procedimentos inerentes à liberação dos recursos estão dispostos na Portaria número 3033, de 4 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União em 7 de dezembro de 2020, e disponível no sítio eletrônico da SEDEC, em Assuntos, Proteção e Defesa Civil. Cabe destacar que o município tem até 190 dias a contar da data da assinatura deste ofício para enviar a esta Secretaria Nacional a documentação citada e cabível, referente aos artigos 11 e 12 da portaria. Ademais, foi disponibilizado no protocolo supracitado um ofício automático com informações complementares a este documento. Respeitosamente, Juliana Sobrinho dos Santos Moretti, diretora do Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão Interna. Ofício número 163, 2026, Veranópolis, 14 de maio. Excelentíssimo senhor Vanderlei Zanotto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Solicitação de retirada de tramitação de projeto de lei número 300, de 24 de abril de 2026. Cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a retirada de tramitação do projeto de lei número 300, de 24 de abril de 2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 1687 de 1980, que institui o Código de Obras e dá outras providências. A presente medida faça necessária, considerando que a lei original, ao ser alterada, possui mais de 4 décadas de vigência, acumulando diversas modificações e uma estrutura técnica complexa.
Diante disso, o Poder Executivo identificou a necessidade de submeter a proposta a estudos técnicos mais aprofundados, a fim de sanar dúvidas de entendimento para garantir a máxima segurança jurídica, clareza e precisão às futuras alterações urbanísticas de nosso município. Sem mais, renovamos nossos votos de estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito de Veranópolis, em 14 de maio de 2026. Ofício número 178/2026. Veranópolis, 21 de maio. Excelentíssimo senhor Vanderlei Zanotto, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, através do presente encaminhamos a Vossa Excelência para devida tramitação em regime de urgência nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 320 a 327 de 2026. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cristiano Valduga Dalpai, prefeito. Espaço para a comunicação de líderes. Senhora secretária, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, senhor presidente. Senhora secretária, alguma inscrição para a tribuna popular? Sim, a senhora Taíula Sacchini, coordenadora do CAPS, sobre a luta antimanicomial. Que ocupe a tribuna a senhora Taída Sacchini. Pode ficar à vontade. Tá ligado, ó. Tá ligado. Bom, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei Zanotto, senhores vereadores, também gostaria de citar o João Guilherme Mazeto, nosso vice-prefeito, a nossa secretária da Saúde, a Evelyn, e as demais autoridades aqui presentes, em especial aos meus queridos colegas de trabalho e a toda a comunidade também que nos ouve hoje. Hoje eu venho a essa tribuna não apenas como a coordenadora do CAPS, mas também como alguém que acompanha diariamente histórias marcadas pelo sofrimento, pela superação e, principalmente, pela necessidade de um cuidado digno, respeitoso e humanizado em saúde mental. Não poderia deixar de falar de uma data tão importante que foi comemorada na última segunda-feira, dia 18 de maio, comemorada a luta antimanicomial. E falar sobre ela é falar sobre os direitos humanos. É lembrar que durante muitos anos, pessoas em sofrimento psíquico foram afastadas do convívio social, silenciadas e privadas da sua liberdade em nome de um suposto tratamento. Nesse ano de 2026, essa luta ela celebra um importante marco histórico. São 25 anos da Lei nº 10.216, de 2001, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Porém, para que essa conquista se tornasse realidade, foram necessários muitos anos de mobilização social, de debates e de denúncias sobre os maus-tratos, violações de direitos e condições desumanas vividas dentro das instituições psiquiátricas da época. A reforma, ela nasce justamente da compreensão de que o cuidado em saúde mental precisa acontecer em liberdade, no território, próximo da família, da comunidade e da vida real dessas pessoas. Mais recentemente, em 2011, foi instituída a Rede de Atenção Psicossocial, a nossa RAPS, que é organizada para garantir um cuidado contínuo, territorializado, humanizado e articulado entre os diferentes pontos de atenção da saúde pública. A RAPS é composta por diversos serviços que atuam de forma integrada dentro do Sistema Único de Saúde, seguindo os princípios fundamentais do SUS, da universalidade, da integralidade e da equidade. Isso significa garantir acesso ao cuidado para todos, de maneira ampla, justa e adequada às necessidades de cada pessoa. No nosso município,
Esse cuidado em saúde mental acontece através da articulação entre atenção básica, CAPS, Hospital Geral, compondo uma rede que busca acolher as pessoas em sofrimento psíquico de forma integral. Os serviços e programas voltados à saúde mental têm como propósito não apenas oferecer tratamento, mas assegurar a dignidade, o pertencimento, a escuta e a possibilidade de reconstrução das suas vidas. E a oferta de tratamento para a saúde mental dos nossos munícipes existem exatamente para isso, para acolher sem excluir, para tratar sem aprisionar, para enxergar a pessoa para além de um problema na saúde pública. Em nosso município, construímos diariamente um cuidado baseado em vínculo, em escuta, em responsabilidade compartilhada e trabalho em rede. Um cuidado que compreende que saúde mental não se faz apenas com consulta e medicação, mas também com acesso à convivência, a trabalho, cultura, afeto, autonomia e dignidade. Quando falamos em cuidado em liberdade, falamos de pessoas que conseguem permanecer com as suas famílias, manter os vínculos sociais e reconstruir projetos de vida. Falamos de usuários que retomam os seus estudos, que retornam ao mercado de trabalho, que fortalecem relações e que voltam a ocupar espaços de cidadania. Falamos também de prevenção de crises, de redução de internações e promoção de qualidade de vida. Mas é importante dizer com clareza: nenhuma política pública se sustenta apenas na dedicação dos profissionais. Para que aquilo que está previsto na legislação realmente aconteça na prática, é indispensável recursos adequados e contínuos. Muitas vezes temos boas propostas, equipes comprometidas, projetos importantes e desejo de ampliar as nossas ações. Porém, sem investimento, tanto afetivo quanto financeiro, as políticas públicas correm o risco de permanecer apenas no papel. Garantir recursos para a saúde mental não significa apenas manter a estrutura física, significa garantir equipes, atendimento qualificado, oficinas terapêuticas, ações comunitárias, articulação em rede, acompanhamento das famílias e continuidade do cuidado. Defender o financiamento dos serviços existentes é defender todas as vidas impactadas pelo serviço. Sabemos que os desafios são muitos. O sofrimento psíquico cresce em diferentes faixas etárias, atravessados por questões sociais, econômicas, familiares. Os serviços estão cada vez mais procurados. Ainda assim, seguimos trabalhando diariamente com compromisso técnico, ético e humano. Por isso, precisamos fortalecer os espaços de cuidado comunitário. A luta antimanicomial, ela não pertence apenas aos profissionais da saúde mental. Ela é uma responsabilidade coletiva, porque uma sociedade também se mede pela forma como cuida as pessoas em sofrimento. Que possamos seguir construindo uma Veranópolis que acolhe, que inclui e que cuida. Uma cidade que entende que ninguém deve ser reduzido à sua doença e que toda pessoa merece tratamento digno, respeito, oportunidade de viver em liberdade. Hoje, conforme previsto na legislação, o CAPS de Veranópolis é do tipo 1 e conta com uma equipe multiprofissional composta por 3 psicólogas, eu, Taíla, Débora e a Bruna, a assistente social Milka, o médico Hernani, psiquiatra, a enfermeira Vivian, a técnica de enfermagem Janaína, a auxiliar administrativa Chayane, a estagiária do CIE, a Júlia, o segurança Luciano e a auxiliar de limpeza Eliane. Cada um desses profissionais possui um papel fundamental na construção do cuidado em saúde mental, porque o CAPS ele não se faz apenas com consultas, o CAPS se faz com presença, com escuta, com vínculo, com acolhimento e com esse trabalho coletivo.
Nosso serviço funciona em regime de portas abertas, o que significa que qualquer pessoa pode procurar o CAPS espontaneamente e será acolhido. Sempre há um profissional disponível para realizar a primeira escuta das demandas apresentadas pela população. É a partir desse acolhimento inicial que construímos de forma multiprofissional o projeto terapêutico singular de cada usuário, buscando compreender as suas necessidades específicas e definir, junto com ele, quais estratégias de cuidado serão mais adequadas. Isso inclui tanto as ofertas terapêuticas realizadas dentro do CAPS, quanto os encaminhamentos e articulações com outros pontos da rede de atenção, quando necessário. Atualmente, o CAPS oferece atendimentos individuais com os diferentes profissionais da equipe, além de oficinas terapêuticas de música, artesanato e práticas corporais. Também realizamos grupos terapêuticos voltados para adolescentes, a dependência química com grupos tanto masculinos quanto femininos, encontros vinculados ao judiciário, grupo de mulheres, grupo de familiares, grupo de autocuidado, atividades de permacultura e cafés da manhã terapêuticos, que promovem a convivência, acolhimento e a organização da rotina diária, além de visitas domiciliares, acolhimento diurno, manejo de situações de crises e os matriciamentos que auxiliam tanto a atenção básica quanto outros pontos da rede no entendimento da saúde mental. De janeiro até o presente momento foram realizados 54 acolhimentos de novos pacientes, 507 atendimentos em grupos terapêuticos, 71 atendimentos a familiares, 8 manejo de situações de crise, 55 acolhimentos diurnos para pacientes permanecerem todo o período e 1.141 atendimentos individuais. Nosso público-alvo são pessoas que vivem transtornos mentais graves e persistentes, tanto no campo da saúde mental quanto na dependência química. O CAPS é um serviço ambulatorial, no qual o desejo e a participação voluntária do usuário são elementos fundamentais para o processo de cuidado. Também contamos com o suporte do Hospital Comunitário São Pellegrino Lasiose para os casos de urgência e emergência em saúde mental. O hospital disponibiliza leitos de internação para os nossos munícipes e para toda a região através do sistema Gerinte. Todos os usuários que têm indicação para internação são cadastrados nesse sistema e é alimentado com as informações diariamente pela nossa equipe. E abrange toda a 5ª Coordenadoria Regional da Saúde, podendo se estender a outros locais conforme a gravidade. E é importante reforçar, a internação não representa o fim do tratamento. Ela é apenas uma etapa breve, necessária, em situações de agravamento, com o objetivo de estabilização clínica e preservação da vida. O cuidado em saúde mental precisa continuar após a alta, tanto no CAPS quanto na atenção básica, através do acompanhamento contínuo, da prevenção, do fortalecimento dos determinantes de saúde. As internações podem ocorrer de forma voluntária, quando a própria pessoa reconhece a necessidade de tratamento, involuntária, quando familiares e serviços identificam risco grave e eminente, ou compulsória, quando há determinação judicial, sempre vinculada à avaliação das instituições de saúde. Independente da modalidade, todas exigem responsabilidade técnica, estrutura adequada e uma rede preparada para acolher esse sujeito antes, durante e após a internação. Porque saúde mental não se resume ao manejo da crise. Saúde mental exige continuidade do cuidado, investimento público e compromisso coletivo. Finalizo reafirmando nosso compromisso com uma saúde mental pública, humanizada e acessível, e pedindo o apoio dessa casa para a manutenção e fortalecimento das instituições e políticas públicas que sustentam o cuidado em saúde mental no nosso município. Porque somente com investimento, responsabilidade coletiva e compromisso público conseguiremos transformar direitos garantidos em lei em cuidado real na vida das pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Taíla, pela excelente explanação para a nossa comunidade e também
para os vereadores aí na tribuna popular. Esse é um espaço democrático. Parabéns a toda a equipe do CAPES pelo excelente trabalho que fazem em nosso município. Também saudar aqui as coordenadoras e a equipe do Conselho Tutelar, que estão aqui, as meninas do Conselho Tutelar. Obrigado pela presença. Então, seguimos agora. Nesse momento, receba a matéria do Legislativo em regime normal e a do Executivo em regime de urgência. Encaminho às seguintes comissões. Indicação número 55 e 57/2026, Comissão de Constituição e Justiça. Indicação 56/2026, Comissão de Serviços Públicos. Projeto de Lei Legislativo número 12/2026, Comissão de Constituição e Justiça. Projetos de Lei do Executivo número 320, 321, 322, 324, 325 e 327/2026, Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei do Executivo 323/2026, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de Lei do Executivo número 326/2026, Comissão de Constituição e Justiça e Finanças, Orçamento e Contas. A maioria absoluta aceita a votação antecipada dos projetos de lei do Executivo número 321 e 326/2026? Sim, Sim, senhor. senhor presidente. Solicito o parecer oral aos relatores das comissões. Finanças, Orçamentos e Contas, vereador Pastor Elias Dornelles. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas emite o parecer favorável aos projetos. Obrigado, vereador. Comissão de Justiça, vereador Clóvis Simeone. A Comissão de Constituição e Justiça emite parecer favorável aos projetos. Obrigado, vereador. Grande Spien. Senhora secretária, proceda à leitura da matéria em pauta. Comissão de Serviços Públicos, indicação número 50, de 7 de maio de 2026. Autor, vereador Rudivan de Lara Preto. Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que estude a possibilidade da implantação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica em todos os órgãos públicos municipais, utilizando inicialmente o espaço do ginásio poliesportivo Leonir Antônio Farina para a instalação das placas solares. A presente indicação tem como objetivo incentivar o uso de energia limpa, renovável e sustentável nos prédios públicos municipais, promovendo economia aos cofres públicos e contribuindo para a preservação do meio ambiente. A utilização de energia solar representa importante alternativa para a redução dos gastos com energia elétrica, possibilitando que os recursos economizados sejam destinados a outras áreas prioritárias da administração pública, como saúde, educação e infraestrutura. Além disso, o ginásio poliesportivo Leonir Antônio Farina possui estrutura e área adequada para a instalação das placas solares, podendo servir como ponto inicial para a ampliação futura do sistema aos demais órgãos municipais. A adoção dessa medida demonstra compromisso com a sustentabilidade, eficiência energética e modernização da gestão pública municipal. Após análise da referida indicação, a Comissão dos Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a proposição número 50. Não havendo manifestações, está em votação a indicação número 50. Indicação número 50 do vereador Preto, aprovada por todos os vereadores presentes. Comissão de Constituição e Justiça. Indicação número 51, de 7 de maio de 2026. Autores, vereadores Adriane Parisi e Cleverson Kufner. Solicitamos ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, Poder Executivo, por meio das Secretarias competentes, Infraestrutura, Urbanismo e Assuntos Jurídicos, promova a criação de uma comissão técnica para a revisão e atualização completa do Código de Obras do município, visando a elaboração de um novo marco legal que substitua a atual Lei Municipal 1687 de 1980. O parecer é pela aprovação. Está em discussão a indicação número 51. Não havendo manifestações, está em votação a indicação número 51.
Indicação número 51, aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Constituição e Justiça. Indicação número 52, de 7 de maio de 2026. Vereadores Adriana Paris e Cleverson Kufner. Solicitação de explicações. Solicitamos uma cópia do estudo do plano de carreira dos professores, este elaborado em 2024, com modelo disponibilizado pela CDP e conduzido às suas alterações pela DPM, o mesmo deixado nos arquivos da Secretaria de Educação, que estava em fase para se iniciar as assembleias. O parecer é pela aprovação. Está em discussão a indicação número 52. Não havendo manifestações, está em votação a indicação número 52. Indicação número 52, aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Serviços Públicos. Indicação número 53, de 7 de maio de 2026. Autor, vereador Pastor Elias Dornelles. Solicita o Executivo para que seja estudada a possibilidade de criar algumas vagas de estacionamento para motocicletas no canteiro central, localizado na Avenida Osvaldo Aranha, nas proximidades do comércio Boteco do Bode. Ainda a colocação de faixas de segurança próxima ao Arco Norte, no início da subida para o bairro São Pelegrino, dos lados da avenida e no cruzamento da Rua Barão do Rio Branco, entre a Praça da Fé e o Passeio Público, esquina, do outro lado da mesma rua. O estacionamento para motocicletas neste espaço vem atender a solicitação de motoqueiros que frequentam os comércios existentes no local, o que contribuiria muito para a liberação e organização do espaço dos estacionamentos, permitindo a circulação mais fluida tanto para pedestres quanto para veículos. A colocação de faixas de segurança neste local também proporcionará uma melhor organização no trânsito, possibilitando a travessia dos pedestres com mais segurança. Após análise da referida indicação, a Comissão dos Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a proposição número 53. Com a palavra, o vereador Pastor Elias Dornelles. Senhor presidente, colegas vereadores, saudar aqui o nosso vice-prefeito Mazeto, também o amigo Marcos, a secretária Evelyn, toda a equipe, as conselheiras tutelares e os amigos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Essa modalidade de estacionamento para motocicletas nos canteiros centrais deu certo, liberou muitas vagas para veículos, para automóveis, e essa solicitação, então, são de comerciantes. Ali nós temos restaurantes, temos bares, comércios, que fizeram essa solicitação com a finalidade de liberar. Tem vários motoqueiros que frequentam esses locais e liberar mais espaço, então, para os automóveis. E quanto à colocação dessas faixas de segurança também, nós sabemos que hoje nós temos ali muitos veículos que circulam, para poder acessar, para poder se deslocar para Bento Gonçalves, enfim, Porto Alegre. Então, ali o trecho está bem movimentado, bastante movimentado, e se percebe aí, foi relatado, inclusive, além do grande número de veículos que circulam, também veículos muitas vezes que saem da Osvaldo Aranha para Barão do Rio Branco, ali em velocidade um pouco acima do permitido, ou o contrário. Então, há uma necessidade ali de colocação de faixa de segurança para também pensando na segurança dos pedestres. Sabemos que, se aprovado, depois vai para o Conselho, análise do Conselho de Trânsito, mas é uma solicitação do pessoal dali. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 53. Indicação número 53, aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Constituição e Justiça. Anteprojeto de Lei Legislativo número 54, de 12 de maio de 2026. Autor, vereador Rodrigo Costa. Dispõe sobre a utilização das vagas do estacionamento rotativo público por pessoas com deficiência. O presente anteprojeto de lei tem como finalidade ampliar a acessibilidade e garantir maior inclusão das pessoas com deficiência no sistema de estacionamento rotativo municipal. Embora a legislação federal já assegure vagas reservadas às pessoas com deficiência,
Na prática, muitas dessas vagas mostram-se insuficientes diante da demanda existente, especialmente nas áreas centrais e comerciais do município. Além disso, frequentemente, as vagas especiais encontram-se ocupadas ou distantes do local efetivamente acessado pelo cidadão. Após análise do referido anteprojeto, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o anteprojeto do vereador Rodrigo, número 54. Com a palavra, o vereador Rodrigo Costa. Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas vereadores, boa noite ao nosso vice-prefeito João Guilherme Mazeto, boa noite ao Marcos Vons, à secretária de saúde Evelyn, às servidoras do Conselho Tutelar e também à Taíula, coordenadora do CAPS e toda a sua equipe. Desejar um parabéns, Taíula, pelo trabalho, estende essa tua equipe aqui presente. Sempre que eu busquei contato perante alguma demanda, sempre foi muito bem atendido e com elogio das famílias que são atendidas pelo CAPS. Falando um pouco mais deste anteprojeto, atualmente na cidade nós vivemos o seguinte cenário. São diversas famílias com pessoas com deficiência que fazem uso das vagas destinadas para elas. A área azul, ela fiscaliza a área paga, o estacionamento pago. As vagas de estacionamento para pessoas com deficiência não são fiscalizadas pela área azul. Seriam a critério da Brigada Militar ou do município através de agentes de trânsito, que o município hoje não tem agentes de trânsito. E o que está acontecendo? As pessoas estão estacionando de forma indevida nessas vagas. Acontece em diversos momentos, enfim. E a ideia, que eu já fiz um contato com o responsável da empresa Área Azul, também com a Bruna, e ele pediu uma oficialização do pedido, e essa oficialização está sendo feita agora através de indicação para fazer esse estudo, para a empresa Área Azul fazer o estudo, porque seria simples. Para o município não era em nenhuma maneira. As pessoas que têm o seu cartão devido para estacionar, elas poderiam estacionar em qualquer lugar do estacionamento rotativo ou da área azul, perante o cartão comprovado. E a fiscalização seria da empresa Área Azul, não era nada do município. A fiscalização é por parte da empresa e essas pessoas que têm, as famílias que têm pessoa com deficiência, perante cartão colocado no para-brisa do veículo, elas poderão estacionar em qualquer vaga do estacionamento pago, sendo que nós temos diversas vagas no estacionamento pago que estão ociosas. Nós observamos que tem bastante espaço. Isso não ia onerar nem o contribuinte que paga pelo seu estacionamento rotativo, nem o município, e ia facilitar as pessoas com deficiência devidamente cadastradas o seu veículo a estacionarem em um local mais próximo do seu estabelecimento, promovendo uma acessibilidade, uma inclusão dessas pessoas no nosso comércio. Fica a sugestão, conto com o apoio dos colegas e posteriormente a gente vai tratar junto com a empresa Área Azul para viabilizar esta ideia dentro do município. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestações, está em votação o anteprojeto número 54. Anteprojeto número 54 do Legislativo, aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo número 306, de 29 de abril de 2026. Autor, Poder Executivo. Altera a Lei Municipal 5998/2011, que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis. Presente projeto de lei que altera dispositivos da Lei Municipal 5998, de 9 de novembro de 2011, que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis com a finalidade de promover a reclassificação dos padrões de vencimento dos cargos de técnico agrícola, técnico de informática, técnico de edificações e técnico em segurança do trabalho, passando do padrão 14 para o padrão 16. A medida proposta visa, sobretudo, a equiparação remuneratória entre cargos que possuem nível de exigência equivalente,
considerando que todos demandam formação técnica especializada para o desempenho de suas atribuições, a exemplo do cargo de topógrafo já enquadrado no padrão 16. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei executivo 306. Não havendo manifestação, está em votação o projeto de lei do Executivo 306. Projeto de lei Executivo 306 aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de lei Executivo 307, de 5 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto de Educação e Prevenção às Drogas e à Violência para Crianças e Adolescentes, PROERD. Presente projeto de lei tem por finalidade obter autorização legislativa para execução do projeto de Educação e Prevenção às Drogas e à Violência para Crianças e Adolescentes, PROERD, a ser desenvolvido nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Veranópolis. A educação constitui instrumento essencial para a formação integral do cidadão. Nesse contexto, o PROERD surge como uma importante ação de caráter preventivo voltado à promoção de valores, ao fortalecimento da autoestima e à conscientização de crianças e adolescentes quanto aos riscos associados ao uso de drogas e à prática da violência. Após análise do referido projeto de lei executivo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o projeto de lei executivo 307. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo 307. Projeto de lei do Executivo 307 aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei executivo número 308, de 6 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Ensino e da outras providências. O presente projeto de lei cuida atender os dispositivos legais mencionados que se referem à organização do Sistema Municipal de Ensino do município de Veranópolis. Considerando-se o artigo 211 da Constituição Federal in verbis, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Considerando-se o artigo 8º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei executivo 308. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo 308. Projeto de lei do Executivo 308 aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de lei executivo 309, de 6 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial. O presente projeto de lei visa a abertura de crédito especial no valor de R$ 43.433. A abertura do crédito especial justifica-se pela necessidade de adequação da classificação orçamentária, tendo em vista que as despesas a serem empenhadas referem-se a obrigações de exercícios anteriores, vinculadas a ações de infraestrutura e qualificação para o desenvolvimento do turismo, as quais não foram devidamente desempenhadas à época própria. Após análise do referido projeto de lei executivo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o projeto de lei executivo 309. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo 309. Projeto de lei executivo 309 aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei executivo número 310, de 6 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Desafeta imóvel com destinação de área verde. O presente projeto de lei dispõe sobre a desafetação de bem imóvel municipal e autoriza seu posterior desmembramento com o intuito de promover a regularização fundiária e a melhoria da infraestrutura urbana do nosso município. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 310.
Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo 310. Projeto de lei do executivo 310 aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei executivo número 311, de 7 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Autoriza a prorrogação de vencimento do ISS-QN, competência 5 e 6/2026 e da outras providências. Presente projeto de lei objetiva solicitar autorização legislativa para prorrogar o vencimento do ISS-QN variável das competências 5 e 6/2026. A necessidade de tal prorrogação se justifica em virtude da migração do sistema tributário, inclusive do sistema de nota fiscal de prestação de serviço eletrônica previsto para ocorrer entre 29 de maio e 12 de junho de 2026. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei executivo 311. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei 311. Projeto de lei do executivo 311 aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de lei executivo 312, de 7 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Quinta Semana Municipal do Brincar, a potência dos encontros. Presente projeto de lei, que tem por objetivo autorizar a realização de despesas com a execução do projeto Quinta Semana Municipal do Brincar, a potência dos encontros, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Culturas e Esportes no período de 21 a 31 de maio de 2026, nas escolas da rede municipal que atendem a educação infantil e também na Praça 15 de Novembro, em Veranópolis. Após a análise do referido projeto de lei executivo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o projeto de lei do executivo 312. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei do executivo 312. Projeto de lei do executivo 312 aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei executivo 313, de 7 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Altera a Lei Municipal 7.277, de 18 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDICA). O presente projeto de lei tem por objetivo a alteração pontual e fundamentada dos artigos 39, 41 e 70 da Lei Municipal 7.277, de 18 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente e regula o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Veranópolis. A proposta não tem por finalidade reduzir direitos, enfraquecer a proteção das crianças e adolescentes ou diminuir a responsabilidade dos conselheiros tutelares. Ao contrário, visa regulamentar com precisão a transparência, o conceito da dedicação exclusiva, substituindo uma vedação genérica e desproporcional por um conjunto de critérios objetivos, claros e controláveis, preservando e, em alguns aspectos, aprimorando os mecanismos de fiscalização e responsabilização já existentes na lei. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 313. Com a palavra, o vereador Pastor Elias Dornelles. Senhor presidente, colegas, amigos já mencionados, eu quero agradecer a presença das guerreiras aqui, conselheiras tutelar, que sempre estão unidas e hoje buscando mais um avanço para a categoria de vocês. O que está em discussão aqui, é importante a gente deixar essa breve explicação, é a alteração nessa lei municipal que permite o exercício de outra atividade além do que elas já exercem. Então, elas podem ter uma outra atividade que até então só poderia se dedicar exclusivamente ao trabalho ali no Conselho Tutelar. É claro, desde que elas obedeçam aos critérios estabelecidos aqui, nesse projeto de lei 313 e também sob uma avaliação e aprovação do CONDICA. O Conselho Tutelar é um órgão que merece a nossa admiração. Nós, particularmente, trabalhamos muitos anos juntos
e pelo trabalho árduo que elas desenvolvem e com excelência. Então, elas merecem sempre o nosso apoio. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais manifestações, está em votação o projeto de lei 313. Projeto de lei 313 do Executivo, aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei 314, de 11 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Altera a Lei Municipal 5998, de 9 de novembro de 2011, que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade alterar a Lei Municipal 5998, de 9 de novembro de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis, mediante a criação de função responsável técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. A criação da referida gratificação justifica-se em razão da complexidade, da responsabilidade técnica e da ampliação das atribuições exercidas pela servidora designada como responsável técnica do PNAE, especialmente diante das diretrizes estabelecidas pela Resolução de 26 de fevereiro de 2026. Após a análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei 314. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei 314. Projeto de lei 314, aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei executivo 315, de 13 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Autoriza o município de Veranópolis a celebrar convênio com a Associação Veranense de Assistência em Saúde, AVAES, para repasse de recursos financeiros provenientes da portaria GMMS 9760, de 26 de dezembro de 2025, destinados ao custeio de serviços de atenção especializada à saúde. O parecer é pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 315. Não havendo manifestação, está em votação o projeto de lei do Executivo 315. Projeto de lei 315, aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei executivo 316, de 13 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Autoriza o município de Veranópolis a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Veranópolis, APAI, para repasse dos recursos financeiros provenientes da portaria GMMS 9760, de 26 de dezembro de 2025, destinados ao custeio dos serviços de atenção especializada à saúde. O parecer é pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei executivo 316. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei 316. Projeto de lei do Executivo 316, aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de lei executivo 317, de 13 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto Primeiro Fórum Municipal de Alfabetização. O presente projeto de lei, que tem por finalidade autorizar a realização de despesas com a execução do projeto Primeiro Fórum Municipal de Alfabetização, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Culturas e Esportes, no dia 25 de junho de 2026, na Casa de Cultura Frei Rovílio Costa, em Veranópolis. Após a análise do referido projeto de lei executivo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 317. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei do Executivo 317. Projeto de lei do Executivo 317, aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Projeto de lei executivo 318, de 13 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial. Presente projeto de lei que visa a abertura de crédito especial no valor de R$ 27.050. A abertura do crédito especial justifica-se pela necessidade de incluir dotação orçamentária adequada
para a contratação do aplicativo Sorte Digital, vinculado à campanha de incentivo ao comércio local e à cidadania fiscal. Após análise do referido projeto de lei executivo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão o projeto de lei executivo 318. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo 318. Projeto de lei executivo 318, aprovado por todos os vereadores presentes. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei executivo número 319, de 13 de maio de 2026. Autor, Poder Executivo. Autoriza o município de Veranópolis a realizar permissão de uso de sala alocada junto ao Seminário Seráfico São José e cessão de bens móveis à Associação de Mães dos Autistas de Veranópolis, AMAVE. O presente projeto de lei que autoriza o município de Veranópolis a conceder permissão de uso de sala alocada junto ao Seminário Seráfico São José, bem como a cessão de bens móveis à AMAVE. A AMAVE é a entidade sem fins lucrativos dedicada ao apoio, acolhimento, orientação e inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista e de suas famílias, desempenhando relevante função social em nosso município. A disponibilização de espaço físico adequado permitirá melhores condições para a realização de atendimentos, reuniões, atividades de orientação e demais ações promovidas pela associação, fortalecendo a rede de apoio às famílias e contribuindo para a promoção de inclusão social e do desenvolvimento das pessoas com TEA. Após análise do referido projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei do Executivo 319. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo 319. Projeto de lei do Executivo 319, aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 321, de 21 de maio de 2026. Institui o Programa Municipal de Manejo Ético e Populacional de Cães e Gatos. Estabelece normas de guarda responsável, prevenção de zoonoses, proteção e bem-estar animal. Regulamenta a criação e o comércio de animais, institui penalidades e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei executivo 321. Com a palavra a vereadora Adriane Parisi. Boa noite, presidente, demais colegas e quem nos acompanha, tanto presencialmente, ao vice-prefeito, a equipe da saúde, o conselho tutelar e quem nos acompanha de forma virtual. Importante essa ação do município, formalizando este fundo, uma vez que tem um edital aberto agora até dia 8 de junho, para que se inscrevam projetos para conseguir esses recursos do Fundo Estadual, que é algo inédito, que é o primeiro estado que tem esse Fundo do Bem-Estar e Proteção Animal. Então, quero parabenizar o município por essa iniciativa e com certeza vamos trabalhar para que se consiga ser aprovado assim que forem encaminhados os recursos para esses projetos aqui de Veranópolis. Obrigada, vereadora. Não havendo mais manifestações, está em votação o projeto de lei executivo 321. Projeto de lei executivo 321, aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei 326, de 21 de maio de 2026. Autoriza a abertura de crédito especial para a criação de dotação orçamentária vinculada ao Fundo Municipal do Bem-Estar Animal e da outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento do exercício de 2026 um crédito especial no valor de R$1.000. Está em discussão o projeto de lei executivo 326. Não havendo manifestação, está em votação o projeto de lei do executivo 326. Projeto de lei do executivo 326, aprovado por todos os vereadores presentes.
Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, se alguém tiver um recado, pode se manifestar. Senhor presidente, eu só queria mais uma vez agradecer o vice-prefeito Guilherme, que sempre que pode estar aqui, né, a gente percebe que quase todas as sessões ele acompanha, isso é muito bom para nós, a gente se sente bem tranquilos, bem à vontade, né? E que tem apoiado muitos projetos nossos e tem reconhecido, né, a necessidade de muitas categorias do município, e ele sempre tem apoiado juntamente com o prefeito. Marcos Vons também está em quase todas as sessões, né, Marcos? Que bom que mais pessoas venham. Hoje nós recebemos alunos de uma escola, foi muito bacana porque eles fizeram perguntas bem interessantes para nós e tudo que eles aprenderam aqui eles levaram para casa, para os pais. Mas eu, se for permitido, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Camila, primeiro parabenizando o trabalho do CAPES. Nós também trabalhamos muito, 30 anos sempre auxiliando de alguma forma ali na segurança pública. Eu só gostaria de entender um detalhe, até porque as pessoas nos procuram e pedem, e não só como vereador, também como responsável pela igreja, a questão de internações. Você falou aí, existem algumas modalidades, de forma voluntária, involuntária e também através da compulsória. Eu só queria, Camila, se possível, explicar um pouquinho qual é a diferença entre a involuntária e a compulsória. Não. Só para a gente poder explicar, porque... Eu acho que tu responde ali porque fica gravado, né? Porque como é uma pergunta do vereador, ele está usando, pode fazer, ó. Só para até que a Camila assume aí, porque o que o pessoal pede, ontem mesmo, duas famílias pediram internação, e a gente sabe que hoje a pessoa, ela vai, a gente procura encaminhar para o CAPES ou um contato direto com uma clínica, mas existe aquela condição, você vai ficar, você quer ficar de uma forma voluntária, ou se não, já se pensa na compulsória. Mas agora você falou sobre a involuntária, só para a gente entender, para poder passar para o pessoal. Muito bem, muito obrigada, né, vereador, por ter questionado. Assim a gente consegue explicar um pouquinho melhor também sobre o cotidiano, né, do nosso trabalho. E queria te dizer que eu venho de família italiana, a gente vivenciou a Lacucain agora há pouco, né, então é Taíula, é o nome italiano. E aí eu queria te falar um pouquinho sobre a questão das internações. Então, a gente sempre vê como melhor cenário a internação voluntária, porque aí a gente percebe que realmente aquele usuário, aquele indivíduo, aquele cidadão da nossa cidade, né, ele está aceitando que ele está com um problema de saúde mental e que ele precisa, naquele momento, daqueles dias de internação para que aquela substância, né, saia do seu organismo, ou então uma crise de saúde mental se estabilize os sintomas. Então, esse sempre é o melhor cenário, é por isso que a gente trabalha realmente para que tenha, né, esse desejo do usuário em fazer esse tratamento. Acontece que em alguns momentos, tanto em saúde mental quanto em dependência química, a gente tem situações muito extremas, né, que acabam colocando em risco a vida daquela pessoa ou então de pessoas próximas. E aí é nesse momento que a gente percebe que aquele indivíduo não consegue mais responder por si, né, e coloca outras pessoas em risco além dele mesmo, um risco eminente, porque a gente sabe que o usuário de substâncias, por exemplo, vem se colocando em risco, mas é igual, digamos assim, a uma pessoa que é cardiopata e que não segue um tratamento, né, tem um risco ali, mas muitas vezes é um risco manejável. Quando a gente percebe que extrapola, né, o manejável, então tem uma indicação da equipe técnica para fazer uma involuntária. Quero dizer que a gente precisa acionar a brigada, a gente precisa acionar a segurança pública, para que essa pessoa seja levada a um hospital. A gente cadastra, né, através da solicitação de um familiar que possa acompanhar, né, essa pessoa nesse primeiro momento, assim, para uma instituição que tenha condições de ficar com ela e manejar dessa forma, uma contenção química, ou então um local que seja mais difícil de fugir. Então, essa vaga de involuntária acaba sendo não na nossa cidade, mas em outros hospitais que tenham essa condição de fazer esse manejo, né? Inclusive medicamentoso, assim, então precisa ter um suporte aí de UTI, de estruturas para que deem conta
de manter essa pessoa em tratamento até que se passe, então, ou a crise em saúde mental, ou então o efeito, né, de substâncias psicoativas, se esse for o caso. E a compulsória é quando tem o envolvimento da justiça, então a juíza que determina que sim, que aquela pessoa necessita daquela internação e nos questiona, então, sobre uma avaliação. E aí a gente, enquanto saúde, né, profissionais, tanto o médico quanto a equipe multiprofissional, enfermeiro, quem acompanha aquele paciente no serviço, técnico de enfermagem, psicólogo, então faz toda essa avaliação para dizer se realmente tem esse critério, né, para seguir numa internação ou não. Camila, e no caso da involuntária, a gente sabe que essa compulsória existe um período, acho que é 30 dias, se não me falha a memória, que ele deve ficar na clínica. E a involuntária, existe um período? Na verdade, esse período, quem define, né, é a equipe de saúde que for fazer o tratamento. Então, a gente não tem como prever, a gente sabe que são necessários, por exemplo, 21 dias para que a substância, né, saia do corpo, não haja mais no sentido de intoxicar essa pessoa, mas tem pessoas que precisam de um tempo maior, né, para ter uma colaboração, e outras pessoas um tempo menor. Quem acaba fazendo esse manejo da quantidade de dias necessárias é a equipe médica que for receber esse paciente. Ótimo, muito obrigado. Obrigado. Também, com licença, presidente, colegas, agradecendo a presença de todo o pessoal aqui presente hoje e a todos que nos assistem via internet, eu quero fazer também um questionamento simples. Vocês, quando a equipe médica passa a internar alguém, vocês já têm os locais destinados às pessoas, tipo assim, se for no hospital é 20 a 30 dias, como tu falou, né? E se for que a pessoa depender de mais tempo, tipo 6 meses, 9 meses, você já tem, tipo assim, uma fazenda para internar essas pessoas? Ou indicação alguma? Muito boa pergunta, né? Eu acho que a gente está falando de 2 dispositivos diferentes dentro da RAPS, né? Dessa rede de atenção e cuidados. Então, realmente, a internação hospitalar, ela é mais curta, mais breve, realmente para suprir essa questão de intoxicação ou de sintomas, né, de saúde mental de uma forma geral, né? E a comunidade terapêutica é outro dispositivo. Então, quando a pessoa já está desintoxicada e ela percebe que ela se beneficiaria de algum local que possa reinserir ela no trabalho, no convívio, né, com outras pessoas, então precisa ter o desejo desse usuário de participar dessa comunidade terapêutica, e aí sim a gente pode estar conversando, né, com esse usuário e fazendo contato com as comunidades que existem no estado. Terá um acompanhamento maior com psicólogos, psiquiatra, né? É um acompanhamento mais contínuo, eles acabam morando nesses lugares, né? Por isso que aí tira o estímulo assim dos gatilhos, que muitas vezes existem ou no seu cotidiano, vai para outro local para ele experimentar outra forma de viver, né? Para que a gente tenha esperança que nesse retorno de um tempo maior, ele aprenda outras habilidades, né? E possa lidar melhor com a questão da adição e dos vícios. Isso aí. Obrigado. Obrigado. Ninguém mais vai se inscrever? Não? Então, que ocupe a tribuna o vereador Clóvis Simeone. Boa noite a todos, ao nosso vice, secretária Evelyn, as gurias do conselho aqui. Parabéns, mais uma conquista, vocês merecem muito mais. E tudo que estiver dentro da lei, a gente com certeza vai olhar sempre com bons olhos, tá? Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês, incansável. E a Taílo aqui deu uma explicação muito boa para nós. Às vezes a gente, não é por falta de conhecimento, também é corrido todo dia, e a gente fica devendo até a visita a vocês, tá? Mas é assim mesmo, o serviço público, vocês sabem como é que funciona, ele nunca termina, mas a gente sabe que está em boas mãos, certo? Que vocês nos deram uma explicação e muito legal, e quem nos acompanha em casa também através das mídias sociais tiveram também a oportunidade de ouvi-las, tá? Muito obrigado, esse vereador, fiquei aqui observando, são palavras sensatas.
com a firmeza de quem realmente conhece, não é, o caminho e tem sim sempre o apoio nosso, dos nossos colegas, eu tenho certeza. Eu venho me deportar agora nas falas aqui, parabenizando a Diana, não é, que é coordenadora de cultura, pela belíssima festa que organizou, juntamente com todo o seu pessoal, com as secretarias, com os voluntários, com os colaboradores da prefeitura, com o poder público municipal em geral, a imprensa escrita e falada, a gastronomia, gente. Foi um sucesso. As comunidades que vieram do interior e da cidade, enfim, todas as pessoas que se dedicaram nessa 7ª Lacucaia, é um marco que vai ficar registrado. Os números oficiais ainda a gente não tem, mas com certeza superou todas, não é, meu presidente? E todos os vereadores que estiveram lá, uns com seus problemas de final de semana, alguns não puderam estar, sabe? A gente tem que respeitar também cada um. Fica aqui o meu agradecimento quando vocês aqui aprovaram a medalha Otalhã, onde a gente começou a reconhecer as pessoas que fazem e fizeram em vida, alguns já partiram. Me deporto aqui em falar do nosso ex sempre querido Elcio Siviero, que não teve a oportunidade de receber em vida essa homenagem que iria receber aí, pelo trabalho dedicado, sempre voltado à questão da cultura italiana. E a gente vai trabalhar assim. Na próxima Lacucaia serão homenageadas outras pessoas. Também convidá-los, quarta-feira agora a gente tem a entrega da medalha FEMAÇã, também a pessoas que fazem muito pelo nosso município. E é um dever da Câmara reconhecer essas pessoas, como que é um dever de reconhecer o trabalho de vocês. Certo? Meu amigo Vons também, um abraço, que está na incumbência do mês de agosto, não é? Foi o cérebro, né, da questão do bolinho de chuva. Parabéns, guri. Eu acho que tudo que movimenta o nosso município, que traz, não é, na nova reforma tributária, a gente precisa também pensar no futuro da nossa cidade. Um abraço a todos, um bom resto de semana e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Clóvis Simeone. Nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão. Agradecemos a presença de todos. Boa noite.